Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 65, o Templo novamente purificado. Lembrando aos irmãos, antes de iniciarmos, esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que os irmãos possam ter a mensagem por completo. Vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar. Desejar a todas as nações, capítulo 65. O templo novamente purificado. No princípio de seu ministério, Cristo expulsara do templo os que manchavam por seu profano tráfico, e a sua atitude severa e divina enchera de terror o coração dos astutos comerciantes. Ao fim de sua missão, foi ele outra vez ao templo e encontrou-o de novo profanado como antes. Ou seja, uma coisa que a gente vê, infelizmente, acontecendo com a maioria daqueles que caem, daqueles que tropeçam. Vão para a igreja, se batizam, vivem um tempo por ali, mas por algum motivo a fé se vai, se afasta e piora cada vez mais. Muitas vezes eu e você não temos a comunhão diária, não buscamos como se fosse de fato nossa prioridade e acabamos voltando ao estado ainda pior quando nos encontramos. Quando eu cheguei a comentar sobre um trecho do Patriarcas e Profetas, quando eles peregrinaram 40 anos no deserto e após 40 anos eles voltam ao mesmo ponto para enfrentar a mesma prova. Deus sempre vai nos colocar novamente naquele ponto em que falhamos, para que possamos ser vitoriosos através dele, confiando nele, que ele vai abrir as portas, que ele vai fazer. Mas muitas vezes eu e você, por falta de confiança, por falta de zelo, por falta de comunhão com Deus, vamos nos degradando cada vez mais. Os dignatários do templo empenhavam-se eles próprios em comprar e vender e trocar dinheiro, tão completamente se achavam dominados pela cobiça de lucro, que aos olhos de Deus não eram melhores que ladrões. Aqueles que eram responsáveis pelo templo, os sacerdotes, os líderes religiosos, esses estavam mais preocupados com o seu próprio lucro. E nós vemos as mesmas coisas se repetindo dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Deus. É lançado um novo livro, um novo material para instruir cânticos à igreja, aí muda algumas letras, muda algumas melodias, harmonias, para vender tudo de novo. Ou esse novo material, que os irmãos já devem saber de qual que eu estou falando. Se você for comprar ele com a letra e com a música, né, a partitura, a partícia, para você tocar, é cerca de R$60, se eu não estou enganado, 59, 49, um valor extremamente elevado para algo que deveria ser distribuído gratuitamente para que todos os irmãos pudessem louvar e adorar a Deus. E aí pegam, fazem aplicativos pagos para que, se você quiser ter um material que vai ser usado dentro da igreja, você tenha que pagar novamente. A lição da escola sabatina paga também, e por aí vai. Muitas pessoas olhando apenas para o lucro, em vez de se preocupar em disseminar e espalhar a mensagem. Isso, enfim, vamos lá. Poucos percebiam os sacerdotes e principais a solenidade da obra que lhes cumpria realizar. Aqueles sacerdotes, eles não sabiam, não entendiam o que tinham que fazer, não entendiam a mensagem que tinham que levar. Aquelas pessoas que estavam ali responsáveis pela adoração, os líderes religiosos, os pastores, os anciãos, os diretores de ministério, não sabiam o que tinham que fazer, exatamente como hoje não sabem qual é a missão. Muitas vezes está ali apenas por status, apenas para aparecer, apenas para se mostrar, vaidade, ego, e essas coisas vão destruindo a cada um individualmente e vão minando a mensagem. A igreja não vai cair, o Espírito de Profecia disse isso bem claro, mas vai minando a mensagem, e muitas pessoas que poderiam ser alcançadas vão sendo deixadas de lado. Muitos irão morrer, serão salvos porque não conheceram a mensagem, pela negligência de alguns, e outros sangue estarão nas nossas mãos, aqueles que negligenciamos essa obra. Jesus olhava
as inocentes vítimas do sacrifício e via como os judeus haviam tornado essas grandes convocações cenas de derramamento de sangue e de crueldade. Então, ali, o sacrifício do cordeiro, que deveria ser algo solene, algo para se pensar, era uma cena de derramamento de sangue e crueldade, mais ou menos quando nós vemos alguns esportes hoje em dia que se demonstram apenas crueldade, apenas trazendo o pior do ser humano. Em lugar de humilde arrependimento pelo pecado, multiplicaram os sacrifícios de animais, como se Deus pusesse ser honrado com um serviço destituído de coração, como se aquela obra, sacrificar um cordeiro, iria os purificar perante Deus, iria fazer com que Deus se alegrasse com eles. Obras feitas apenas por serem feitas, por serem obras vãs, obras que não provêm de Deus. O verdadeiro fruto que deveria produzir no coração de cada um o sacrifício do cordeiro era o arrependimento, era a busca pelo Senhor. A mesma coisa hoje, quando olhamos para a cruz, deve trazer a nós o nosso arrependimento, a busca de Deus, e não ficar trazendo coisas deste mundo, nos aproximando de coisas deste mundo, achando normal. Hoje, com muitas pessoas olham para a cruz, estão em lugares onde deveria ter total reverência à frente da igreja, e os deboches e as graças. Eu vou comentar aqui. Algumas semanas eu fui numa igreja aqui, acho que eu comentei já isso aqui no canal, numa central aqui na cidade que eu moro. E colocaram lá na frente jovens, adolescentes, para puxar os hinos. Muito bom, tem que ser feito mesmo, tem que dar o papel do jovem de ir à frente, de se colocar a servir a Deus. E aí, no meio desses jovens, algumas meninas parecendo duas hienas na frente de todo mundo, rindo, não cantavam, e olhavam para outra e ria. E o adulto, uma adulta que estava ali na frente, olhava para elas, em vez de repreender, ria também, e ficou todo momento de adoração, cantando os hinos, nessa brincadeira, um deboche com Deus, sem serenidade, sem reverência, sem amor àquilo que está fazendo. Nem sabe o que estão fazendo. Esses jovens não estão sendo instruídos na palavra, não sabem a forma como devemos nos portar diante de Deus. Triste a realidade a qual vivemos. Os próprios símbolos que indicavam o Cordeiro de Deus haviam ele transformados num meio de ganho. Aquele cordeirinho que era para representar o Filho de Deus que seria entregue para a remissão dos pecados era apenas agora um meio de ganho. Muitas pessoas usam da fé alheia para ganhar, para obter lucros. O que nós mais vemos nos nossos dias é a teologia da prosperidade, pessoas fogueira santa, pessoas que dão casa, dão carro e dão o que for. Líderes religiosos sendo movidos apenas pela ganância, pela luxúria, pelo ganho, e por aí vai. Sabia que seriam nulos seus esforços para reformar um sacerdócio corrompido. Jesus sabia que seria nulo os seus esforços para reformar esse sacerdócio. Não iria conseguir restituí-los, porque eles já estavam com o coração totalmente endurecidos. Não obstante, essa obra precisava ser feita. Tinha de ser dada a um povo incrédulo a prova de sua divina missão. Por mais que Jesus soubesse que o coração deles estava endurecido, que eles não iriam se converter, se arrepender, Jesus não deixou de pregar. E aqui uma lição para mim e para você. Não importa agora, por mais que nós possamos ver pessoas que vão à igreja, se afastam, depois voltam, depois se afastam, pessoas que tomam literalmente banhos em vez de batismo, pessoas que não se convertem, pessoas que continuam nos seus erros. Não cabe a nós julgar. Devemos o quê? Levar a mensagem, viver a mensagem, sermos um exemplo a essas pessoas. Cabe a mim e a você. As notícias dadas pelos que fugiam fizeram com que alguns desses voltassem atrás. Temiam encontrar alguém tão poderoso cujo simples olhar afugentaria a sua presença. Os sacerdotes e principais, aqui é importante, Jesus quando aparece no templo, ele fala com autoridade. E aquelas pessoas, novamente, que estavam ali entorpecidas nos seus ganhos, entorpecidas nos negócios, fogem correndo pela palavra de Jesus. E agora
Pessoas que estão indo em direção ao templo por saberem que Jesus está lá, buscando Jesus, ao verem os sacerdotes correndo, ao verem os líderes religiosos correndo, elas ficam, algumas, não são todas, é uma minoria que ficam com medo de Jesus, o olhar para elas. Se ele fez os sacerdotes e os principais ali da nação correrem, imagina elas, e essas pessoas se afastam de Jesus. Muitas vezes eu e você, por estarmos à frente da obra da igreja, não vivermos uma vida santificada a Deus, uma vida de compromisso com Deus, afastamos pessoas que estão buscando isso, que querem isso. E esse sangue vai cair sobre mim e sobre você que negligenciarmos a obra que devemos fazer. Em presença do povo que lhe testemunhar as maravilhosas obras, os sacerdotes e principais não ousaram hostilizá-lo abertamente, conquanto zangados e confundidos por sua resposta, não foram capazes de fazer qualquer coisa, mas naquele dia, esses principais, esses sacerdotes, eles tinham medo de fazer algo na frente das pessoas, porque sabiam que seriam hostilizados, sabiam que estariam agindo errado. Eles tinham a convicção de que Jesus era Deus, eles sabiam disso. Os milagres, o milagre de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, não deixava mais como contestar isso. Ainda assim, eles queriam matar, mas eles não podiam fazer isso abertamente, ficavam tentando colocar armadilhas para Jesus tropeçar, para que eles tivessem um ponto ali, para que pudessem o condenar. E muitas vezes acontece isso dentro do nosso meio. Uma irmã veio comentar no vídeo de ontem, porque eu estava sempre com rinite, sempre ruim, eu fiquei gripado ontem, ainda estou me recuperando, minha voz está melhorando, tomando muita água, descanso. Mas as pessoas têm sempre que olhar e criticar, sempre achando algum defeito. Não é porque você fez a reforma de saúde que você nunca mais vai ficar doente. Você viveu uma vida toda até conhecer essa mensagem. Se você tivesse nascido de berço, você ainda teria influências. O ar que você respira, a comida que você come, você está plantando a sua comida, tem agrotóxicos ali, tantas coisas que vão destruindo a nossa saúde. De fato aqui, ainda assim, se vivêssemos o mais perfeito possível, ainda estaríamos suscetíveis, porque temos um corpo corrompido pelo nosso pecado. E pessoas aqui, líderes religiosos, pessoas que estão à frente, pessoas que se acham mais santas do que todos, acham-se no direito de julgar e apontar os dedos, acham-se que são melhor que um ou que outro. Escribas, sacerdotes e principais ficaram todos em silêncio, confundidos e decepcionados. Quedaram cabisbaixos, não ousando insistir em interrogar a Cristo. Por sua covardia e indecisão haviam, uma grande medida, perdido o respeito do povo, que se achava então ao lado, divertido de ver derrotados esses orgulhosos homens cheios de justiça própria. Infelizmente, isso acontece nos nossos dias também. Líderes cheios de justiça própria, líderes que estão se achando acima do Evangelho, acima de Cristo, querendo apontar o dedo para aqueles que buscam fazer a reforma, para aqueles que buscam ter comunhão diária com Deus. Que eu e você não sejamos assim, devemos advertir, sim, devemos falar, sim, devemos pregar, sim, mas nunca julgar e apontar o dedo para ninguém. A decisão é individual, você pode escolher o qual caminho você quiser. Se você quiser se perder, você pode escolher, você tem liberdade para isso. É uma escolha sua. Jesus fez a parte dele e ele vai fazer na minha e na sua vida aquilo que é impossível, se eu e você assim permitirmos, se eu e você assim quisermos que ele faça. Se eu e você abrirmos as portas do nosso coração, buscarmos comunhão, buscarmos em oração, buscarmos estudando a palavra, as nossas vidas serão transformadas porque Cristo vai viver em nós. Mas apontando o dedo, sendo orgulhosos, não abrindo mão das nossas vaidades, do nosso ego, essas coisas só irão nos afastar do Senhor. Muitos do que testemunharam as palavras e os atos de Jesus no templo entronizaram-no daí em diante no coração como profeta de Deus. As palavras de Jesus em nossa vida, quando nós escutamos e aceitamos de fato, vai entronizar Cristo em nossa vida. Cristo vai viver em nós se buscarmos escutar e praticar tudo aquilo que Ele disse. Publicanos eram acusados e amaldiçoados pelos fariseus como incrédulos, mas mostraram
por sua fé e obras que iam para o reino do céu, antes daqueles cheios de justiça própria, aos quais fora dada grande luz, mas cujas obras não correspondiam à sua profissão de piedade. Muitas vezes, olhando para alguém e vemos a sua vida passada de pecado, uma prostituta, um ladrão, mas se converteram, se entregaram a Cristo, e muitas vezes eles podem estar na frente dos céus, porque, de fato, ouviram a palavra de Deus, se entregaram e entronizaram a Cristo no coração deles, buscaram a Cristo com toda a sua força. E muitas vezes eu e você que nunca fizemos nada de errado, tivemos uma vida santa, fomos à igreja todos os dias, pregamos quando tivemos que pregar, cantamos quando tivemos que cantar, ajudamos os nossos próximos, sempre mostrando para todo mundo, olha o que eu estou fazendo. Pessoas cheias de ego, orgulho, vestidas de sua própria justiça, se condenando à morte e levando pessoas à perdição. E suas palavras tinham outro desígnio ao fazer a pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Era intuito de Cristo que os fariseus respondessem como fizeram. Tinha em vista que eles mesmos se condenassem. Suas advertências, deixando de despertá-los para o arrependimento, selar-lhes-iam a condenação. E ele queria que viesse de seus próprios, que eles próprios haviam trazido sobre si a ruína. Muitas vezes eu e você estamos trazendo sobre nós a ruína. Sabemos o que devemos fazer, sabemos como devemos fazer, falamos, sim, Senhor, iremos. E na hora não vamos, na hora não fazemos, na hora não nos entregamos. Sim, Senhor, eu sei que tenho que fazer reforma de saúde, mas aí eu não faço. Sim, Senhor, eu sei que eu não devo julgar ninguém, mas aí eu julgo, porque eu me acho melhor. Enfim, vamos encerrar, minha voz não está muito boa ainda, estou me recuperando. Espero que amanhã, no sábado, a gente possa fazer a nossa live e estudarmos juntos por mais tempo. Então vamos ler o nosso último texto de hoje. É glória de seu rosto, que para os justos é vida, será para os ímpios um fogo consumidor. Por causa do amor rejeitado, da graça desprezada, será destruído o pecado. O mesmo Cristo, que para alguns é salvação, para outros é a condenação. O mesmo Cristo que morreu para salvar, também acaba por condenar aqueles que se rejeitam o sacrifício, aqueles que não aceitam, aqueles que não querem, aqueles que estão satisfeitos em serem servos fiéis na fileira do inimigo. Eu e você temos uma escolha a fazer em nossas vidas hoje. Devemos nos entregar a Deus hoje. Devemos fazer tudo aquilo que nos cabe fazer. Hoje devemos mudar toda a nossa vida, tudo aquilo que pudermos fazer para Deus hoje. Tudo aquilo que eu posso fazer, o 100% de mim, 100% do meu esforço, assim eu dou a Deus. E o que eu não posso fazer, Ele, Cristo, em mim, vai fazer. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo, tem algum outro trecho que queira comentar, querer trazer pra gente, deixa nos comentários. Eu vou ler, vou responder, a gente vai estudar junto. Se você tem seus pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos dá a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a olharmos para essas histórias e percebemos que há dois caminhos a seguir, Senhor amado. O caminho da salvação, escolhendo o Teu lado e fazendo a Tua vontade, ou o caminho da perdição, olhando para o nosso próprio eu, para o nosso orgulho, para as nossas vontades. Senhor amado, queremos dar tudo de nós para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, e o Senhor complete a obra em nós, Senhor amado. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, faz em nós tudo aquilo que é impossível para nós, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.